rápida. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve se reunir nesta terça-feira com governadores para debater a dívida dos estados. Vamos então com a Marília Ribeiro, que vai trazer os detalhes para a gente agora. E Marília, essa reunião, o que ela pretende trazer? O que o presidente do Senado vai apresentar aos governadores para então a gente discutir qual seria a solução aí que resolva o problema da maioria, pelo menos, né? Conta pra gente, bem-vinda. Oi, Evandro, obrigada. Boa tarde a você e todos que estão nos acompanhando. Essa reunião com os governadores, ela foi anunciada na semana passada, na quarta-feira, quando estava tendo aqueles encontros entre o presidente do Senado, junto com a equipe do Ministério da Fazenda e também com o ministro Alexandre Padilha. Ela estava marcada para acontecer nesta segunda-feira, mas foi adiada para acontecer amanhã, lá na residência oficial, por volta das 12h30. O presidente do Senado vai se reunir com os governadores que têm as maiores dívidas com a União. E esse encontro está sendo tratado em caráter definitivo. Isso porque Pacheco deve apresentar o texto, aquela versão final da proposta que foi levada ao governo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os governadores vão discutir um novo formato de regime de recuperação fiscal com um impacto menor da taxa de juros para garantir a aplicação dos recursos em investimentos nos estados. É importante a gente falar aqui, Evandro, que todos os estados possuem uma dívida com a União, mas o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são os estados com mais dívidas. Minas Gerais, ela está acumulando uma dívida de mais de 160 bilhões de reais com a União. Pacheco trabalha para protocolar esse projeto nos próximos dias, até o final dessa semana, e o presidente Lula disse que esse assunto deve ser finalizado, deve se encerrar nas próximas 2 semanas. Isso antes do recesso parlamentar, está sendo tratado como prioridade aqui no Senado Federal. Evandro. Obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho para você. Tiramos a Marília do telão e encaixamos aqui uma ilustração, então, dos estados que mais têm dívida hoje e para a gente analisar também como é que seria a solução. A gente está falando de 4 estados. O Zé Maria Trindade já adiantou isso para a gente numa discussão anterior. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, era São Paulo e Rio de Janeiro, né? Tá 2 Rio Grande do Sul aqui, gente. Esquece esse Rio Grande do Sul aqui e troca por RJ, Rio de Janeiro, tá? A gente está falando, então, de 89,4% do total de dívidas com a União. Se a gente olhar apenas para esses 4 estados, em números, nós estamos falando de uma dívida de São Paulo que chega a 280,8 bilhões, a do Rio de Janeiro em 160 bilhões, Minas Gerais deve hoje 147,9 milhões e o Rio Grande do Sul 95,2 bilhões. Se a gente olhar para os números em si, São Paulo seria a dívida que mais preocupa. Mas, Zé Maria Trindade, não é a partir dos números que a gente precisa fazer essa avaliação, né? Pois é, Minas Gerais está sufocada e o Rio Grande do Sul, porque o PIB dos 2 estados é menor do que São Paulo. São Paulo consegue tranquilamente pagar a parcela da dívida. Minas Gerais já está comprometendo muito. E o contrato é muito leonino, né? Não permite repasses federais para o estado, quer dizer, trava tudo. E a mesma coisa o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, em virtude da tragédia que ainda está em andamento por lá ainda não passou, né? Se aprovou aqui no Congresso uma iniciativa até do governo, esse perdão parcial, que não é o perdão da dívida, mas um adiamento do pagamento das parcelas. Minas Gerais está com problema, porque a arrecadação vai em parte importante para o pagamento das parcelas das dívidas. E são várias dívidas que somam isso aí. E por que isso? Porque os governos anteriores, não preocupados com o governo atual, ou seja, jogar para frente, esses governos é que fizeram essa situação. Sabe aquela coisa de aproveita enquanto o brasa é tesoureiro e a gente acerta no final? Foi assim o acordo dessas dívidas aí. Vamos jogar para 2024. 2024 chegou. Exatamente, Zé Maria Trindade, muito bem colocado. Agora, Langani, eu quero saber de você, a partir desse argumento que foi apresentado pelo Zé, quais são os cuidados que precisam ser tomados hoje para que esse plano, que seja discutido com os governadores pelo presidente do Senado e que deva ser apresentado mais lá na frente também ao governo federal, não se torne a mesma situação que a gente está vivendo hoje? Vai jogar lá daqui 10 anos, esses 10 anos em algum momento eles vão chegar. O cuidado deve ser o respeito às regras do jogo, às regras acordadas. Veja que se a gente
seguisse a lei de responsabilidade fiscal, aliás, também aprovada durante o governo Fernando Henrique em seu segundo mandato, fundamental naquele momento, pelo menos num primeiro momento, para sanear as contas públicas. Se a gente seguisse aquela regra, a gente não estaria falando desse superendividamento dos estados hoje. Então, o ponto é que a partir do momento que se definir as regras, a gente tem que seguir as regras, tem que cumprir os prazos, tem que pagar as dívidas em dia. Mas, no Brasil, a gente acaba dando um jeitinho para tudo. Essa cultura do jeitinho, do remendo, do puxadinho, está contaminada na sociedade brasileira, inclusive também nas contas públicas. Vide o novo arcabouço fiscal, que mal começou e já começa cheio de jeitinhos. Algo pode acontecer parecido com a dívida dos estados, Evandro.